A paz do nosso Senhor Jesus. Uma ótima terça-feira. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha uma continuação de semana com boas notícias. E eu declaro que você terá uma intervenção divina a seu favor. E se você crer, acompanhe até o final. Eu peço a você que pode compartilhar, curtir, comentar nos vídeos para que alcance mais e mais pessoas, porque as palavras diárias só servem para nos ajudar em nossa caminhada aqui na Terra e que possamos conhecer mais, se aproximar mais do nosso Senhor e Salvador. E a palavra de hoje é em 2 Reis, do versículo 33 e 34, que diz assim: Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Nesta passagem que acabamos de ler, o Senhor, através do profeta Isaías, diz ao rei Ezequias ficar tranquilo, porque o rei Ezequias tinha recebido afrontas do rei da Assíria, Senaqueribe, que ele ia atacar e para o povo de Jerusalém, onde o rei Ezequias reinava, se entregarem. Mas o rei Ezequias ora ao Senhor, uma continuação da palavra que falamos ontem. Você que não viu, pode acompanhar no vídeo de ontem, de segunda-feira. E o Senhor enviou o profeta Isaías para dizer que ele iria livrar o povo de Jerusalém da afronta de Senaqueribe, que ouviu a oração de Ezequias e que também viu a blasfêmia de Senaqueribe, que estava afrontando não só Ezequias, não só Jerusalém, mas também a Deus. E diz que o rei Senaqueribe não entraria na cidade de Jerusalém, mas o Senhor iria livrar o povo de Jerusalém, o povo de Judá. E o Espírito Santo fala: fique tranquilo com as perseguições, com as afrontas do inimigo, que o Senhor trará livramento para a sua vida. Confie no Senhor, espere no Senhor, continue orando ao Senhor, que Ele te defenderá dos seus inimigos. E continuando no verso 35, o Senhor envia um anjo e fere os assírios. O versículo 35 diz: Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios a 185.000 deles. E, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então, após os assírios ir contra Jerusalém, contra o povo de Judá, o Senhor envia um anjo e fere 185.000. E pela manhã eram todos corpos mortos. E o rei Senaqueribe volta para Nínive, aonde ele é morto por seus próprios filhos. Então, que entendemos, todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra o Senhor, cairão. E que façamos como o rei Ezequias, que buscamos ao Senhor em oração, não tentamos resolver com a nossa força, e que oremos como o rei Ezequias, para que o Senhor seja honrado e glorificado através daquilo que Ele faça em nossas vidas, que é a palavra que eu apliquei ontem. Você que ainda não viu, aconselho que veja. E também tem um detalhe que eu queria comentar no versículo 34,
que o Senhor diz que porque eu ampararei a esta cidade para livrar por amor de mim. O Senhor diz que por amor dele mesmo ele amparará a cidade. E por amor do meu servo Davi, que foi o segundo coração de Deus, um servo que buscou fazer a vontade de Deus em todos os seus caminhos, mesmo errando, ele assumiu suas responsabilidades e foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o que me chama a atenção é o Senhor dizer que por amor de mim eu ampararei esta cidade. Então que entendemos que o Senhor, para cuidar de outros, ele ama a si mesmo. E também levamos isso para a nossa vida, que se quisermos ajudar mais alguém, cuidar de mais alguém, primeiro temos que amar a nós mesmos. Um dos maiores mandamentos do Senhor para nós é para que amamos o próximo como a si mesmo. Mas para amarmos o próximo, temos que amar a si mesmo. Porque esse é um mandamento do Senhor para nós. Mas que para a gente amar o próximo, primeiro temos que nos amar. Temos que cuidar de nós mesmos. E aí sim, conseguiremos ajudar mais pessoas, cuidar de mais pessoas. Mas se não cuidarmos de nós mesmos, se não nos amarmos primeiro, não tem como ajudarmos as outras pessoas. O Senhor, por amor dele mesmo, diz que ampararia a cidade de Judá. E esta é a palavra de hoje. Eu espero que guarde no coração. Eu declaro paz, renovo e restauração. E que buscaremos ao Senhor em qualquer dúvida, em qualquer situações que enfrentamos. Que através das nossas vidas o nome do Senhor será glorificado. E que receberemos livramentos do Senhor. E que nos amaremos e também amaremos ao próximo. Amaremos ao Senhor sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. E também amaremos o próximo como a si mesmo, que é o segundo mandamento. E obedeceremos o Senhor em tudo, fazendo a sua vontade. Em nome de Jesus. Tamo junto e fica com Deus.